Glória a Deus, amém, irmãos? Boa noite a todos, a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, amém? Quero lembrar aqui as nossas queridas crianças de 3 a 8 anos que ainda não desceram, podem se dirigir ao piso inferior. Elas terão ali um momento de estudo bíblico na linguagem e no contexto delas. Então, os queridos responsáveis podem direcionar as crianças. Lembro também a igreja que o pastor Pedro, ele está no período de férias, um curto período de férias, retomando as suas atividades normais a partir dessa semana, não é? Que nós continuemos em oração por ele e sua esposa, pela sua formação missionária e tudo que Deus tem chamado a executar através da vida do pastor Pedro. Dito isso, meu querido e minha querida, é um prazer servir ao Senhor. É um prazer estarmos juntos nesse momento de culto ao Senhor. E vamos continuar essa série de mensagens. Os irmãos vão projetar ali, mas nós estamos aí desde o mês de setembro, entrando nesse mês de outubro e finalizando nesse mês de outubro, nossa série de mensagens, Esperança. Como é que é o nome, irmãos? Projeta lá que os irmãos não estão lembrando, não. Esperança em Cristo, irmãos. E é um tema de extrema relevância para nós hoje. Já parou para pensar como a palavra de Deus é necessária para o seu dia a dia? É necessário para a nossa caminhada. Nós estamos trabalhando essa série de mensagens, Esperança em Cristo, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia. Esta belíssima carta, a revelação do Senhor à sua igreja. Antes de fazermos essa leitura, alguém nos visitando pela primeira vez? Hoje, tem alguém pela primeira vez hoje? Rapaz aqui, mais alguém? Ali atrás também. Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos, vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, os queridos que nos visitam por demais vezes, até o momento do Henrique chegar aqui à frente, representante do Ministério de Integração, representante do seu ministério, porque todos nós somos integradores em Cristo Jesus, amém, igreja? Está fraco, hein? Todos nós somos integradores em Cristo Jesus, amém? A Bíblia nos manda a sermos mutuamente hospitaleiros, receber bem aqueles que nos visitam de primeira vez, de demais vezes. E os queridos que estão aqui visitando de primeira vez, podem procurar o Henrique ali atrás, junto com os demais integrantes da equipe do Ministério de Integração, e pegar um presente da igreja para você e sua família. Não é qualquer presente, é um presentão que vai abençoar a sua vida ao longo de toda a sua caminhada. Você vai estar se lembrando da igreja que te acolheu nessa noite e vai estar se lembrando das promessas de Deus para a sua vida. Então, passe lá atrás, pegue com o Henrique, com os irmãos da integração, o seu presente, que Deus continue abençoando. Beleza, Henrique? Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e sua igreja. Se você tem uma igreja, leve o nosso abraço à sua igreja. Dito isso, vamos meditar na palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos dar sequência a essa série de exposições a partir do verso 13 até o versículo 17. Pode deixar a Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos explorar bastante o conteúdo da revelação de Deus para as nossas vidas. Vocês que aqui estão, os irmãos que estão participando dos seus lares, acompanhem a leitura, que diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora,
nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, graças te damos pela tua palavra que foi lida, te louvamos pelo teu Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento. E te pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, visita cada coração nessa noite. Pai, que Teu Espírito Santo esteja tocando mentes, corações, que eu não seja um empecilho na manifestação do Teu Espírito, na exposição da Tua palavra, mas usa-me por Tua misericórdia como instrumento do Senhor nessa noite, para edificar a Tua igreja, para cumprir a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável em nós e sobre nós. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, bendizemos o teu santo nome e te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a sermos obedientes à tua vontade, capacita-nos, ó Pai, a andarmos no temor ao Senhor, e vivifica a tua palavra em nós, para que possamos, ó Pai, glorificar o teu santo nome, e viver de modo digno de filhos do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, para compreendermos de forma profunda o sentido e o significado dessa revelação de Deus para a igreja dele, ontem, hoje e amanhã, nós precisamos nos lembrar qual era o contexto que aquela igreja estava vivendo e nos enquadrarmos qual é o contexto que você está vivendo hoje. O que Deus está dizendo para você nessa noite, hoje. Não é o que Deus disse para Tessalônica há 2000 anos atrás. É o que Deus está dizendo para você hoje, em Contagem. 3 de outubro de 2021. Nós precisamos compreender a revelação do Espírito de Deus e ouvir a voz do Espírito de Deus. Para assim a nossa fé ser avivada e vivificada no Senhor. Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Observe que esse trecho, essa passagem da carta, se inicia com a expressão entretanto. É uma conjunção adversativa, irmãos. Se a gente vai fazer uma análise do texto, nós precisamos compreender as expressões. E esse, entretanto, é uma conjunção adversativa que aponta para algo que estava sendo dito anteriormente. Depois de tudo que Paulo disse, ele inicia esse trecho, esse momento, dizendo, entretanto. E o que Paulo estava dizendo àquela igreja? Nós precisamos nos lembrar do contexto, da situação e do que está sendo tratado. Essa série de mensagens que iniciou em setembro, precisa estar fresquinha na sua mente, no seu coração, para compreendermos cada princípio que foi revelado, cada princípio que é estabelecido. Lembrando que esta carta foi escrita com um propósito muito claro, e o próprio apóstolo revela esse propósito na escrita. Versos 1 e 2 do capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse foi o motivo de Paulo ter escrito essa segunda carta. Aquela igreja, embora fosse uma igreja séria, comprometida, embora tenha recebido muitos elogios da parte de Paulo, estava vivendo um momento de crise de identidade. Havia no meio da igreja uma confusão. Cristo já veio? Ou Cristo está chegando nesses dias? E esse entendimento distorcido do ensino a respeito da vinda de Cristo estava gerando confusão no meio da igreja. Você já ouviu alguém dizer assim, para que trabalhar se Jesus vai voltar e vai ficar tudo para trás? Já ouviu alguém falar uma coisa semelhante a essa? Ou uma pessoa falar assim, para que preocupar com a saúde se eu morrer eu vou para o céu?
Já ouviu alguma coisa semelhante? Era esse tipo de pensamento que estava pairando no entendimento da igreja naquela época. Um pensamento que levava os irmãos a uma negligência, omissão e até uma irresponsabilidade. Cristo está por vir, então não precisamos fazer mais nada. Está chegando. Ou também havia aquela desinformação. Por isso Paulo fala que ninguém vos demoveis da vossa mente. Ninguém tire você do foco da volta de Cristo. Quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra. Porque estava circulando em meio à igreja uma falsa notícia, uma desinformação de que Cristo já havia chegado, voltado, e os irmãos tinham ficado para trás. Toda essa confusão estava pairando na mente daqueles irmãos. Por isso Paulo escreve essa carta. E lembrando os irmãos que ele começa elogiando a igreja, destacando a fé, a esperança daqueles irmãos. Depois ele ressalta a perseguição que viria sobre a igreja, aquele tempo de dificuldade, fala a respeito do surgimento do anticristo como sinais dos últimos dias, o surgimento do anticristo, o surgimento do homem da iniquidade, mas ressalta, ainda não é o dia do Senhor, porque aquela igreja estava com essa confusão, havia muita desinformação, muitas informações distorcidas, demovendo a igreja da fé evangélica, tirando a mente dos cristãos do foco do evangelho de Cristo. Por isso Paulo diz para eles permanecerem no ensino e na instrução que é dada pelos apóstolos de Cristo, e nada além disso. E então inicia esse momento de instrução com essa expressão, entretanto, ou seja, nesse meio tempo no qual estamos vivendo os últimos dias, nesse meio tempo no qual vamos passar por tribulações, por perseguições, vamos perceber o surgimento do anticristo ou dos anticristos, vários. Nesse meio tempo no qual vamos perceber o surgimento do homem da iniquidade, ou seja, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Nesse meio tempo, vamos continuar dando graças a Deus por vocês. Por que Paulo faz essa expressão? Estou dando graças a Deus por esta igreja. É como se você falasse para mim, eu estou dando graças a Deus pela igreja presbiteriana do Eldorado. E ele completa dizendo, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Nesse meio tempo, no qual vamos assistir esse espetáculo tenebroso, de perseguições, de confusão, de sinais e maravilhas para confundir e enganar as pessoas, de falsos mestres, falsos profetas, do surgimento do homem da iniquidade, nesse meio tempo, devemos dar graças a Deus, por vós, pela igreja do Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu. Deus vos escolheu para a santificação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Percebe a profundidade do motivo pelo qual Paulo dá graças a Deus por aquela igreja? Percebe? Olha para o lado. Dá uma olhadinha para o lado. Está vendo essa pessoinha cheia de defeitos? Assim como eu, cheia de mazelas, cheia de limitações, que tem os seus acertos, mas também comete os seus erros. Viu? Reparou nessa pessoa? Dê graças a Deus por ela. Sabe por que ela está sentadinha aí do seu lado? Porque Deus escolheu que ela estivesse aí do seu lado. Deus chamou. Deus nos chamou não foi de qualquer coisa, não foi de filho. Deus nos chamou das trevas e nos trouxe para a luz. Ele nos escolheu e nos chamou pela santificação do Espírito e fé na verdade. Já parou para pensar na profundidade dessa expressão? Só esse versículo 13 dá para fazer um estudo profundíssimo. Irmãos, qual é a realidade revelada nas Escrituras a nosso respeito antes de Cristo? Qual era a sua posição antes de Cristo?
Qual era? Efésios 2, de 1 a 6, revela com clareza qual era a sua posição antes de Cristo. Eu e você, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa era a nossa posição antes de Cristo. Você entende agora por que você precisa dar graças a Deus por esse irmão que está ao seu lado? Esse irmão que estava morto em seu delito e pecado, hoje vive em Cristo Jesus. Amém, igreja? Irmãos, isso é o novo nascimento. Nós somos regenerados, nós fomos recriados à imagem do Altíssimo. Imagem que foi distorcida pelo pecado, em Cristo foi recriada, foi regenerada, nascemos de novo. Por isso Paulo dá graças a Deus pela igreja, irmãos. Olha a profundidade, não é qualquer palavra de gratidão e de louvor a Deus pela igreja de Cristo. É uma palavra de expressão de gratidão profunda. E é a mesma expressão de gratidão que eu e você precisamos ter em relação uns aos outros. O que te une não é um sangue corruptível. O que te une a mim, o que une a nós todos, é o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Essa é a profundidade dessa expressão, desse louvor, dessas graças que Paulo rende a Deus por essa igreja. Porque Deus nos chamou, Ele nos escolheu, pela santificação do Espírito. Essa expressão, pela santificação do Espírito, perceba que Espírito aí está em letra maiúscula, é o Espírito Santo, a segunda pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo. Deus te separou, santificação do Espírito é isso, Deus te separou, te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Ele fez um movimento e mudou e alterou a sua posição diante dele. Antes morto, agora vivo em Cristo. Antes nas trevas, agora na luz de Cristo. Ele te tirou e te moveu. Ele mudou a sua posição, o seu status. Aquele que estava morto agora vive em Cristo Jesus. Essa é a profundidade. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus derrama o Espírito Santo dele sobre nós e nos separa das trevas, nos separa do pecado. É isso que significa essa santificação pelo Espírito. Você foi separado. E você não foi separado por qualquer pessoa e nem para qualquer obra. Você tem consciência disso? Porque aqui traz para nós um outro sentido muito profundo, que nós temos um problema sério atualmente. É um problema de identidade. O mundo sofre de um problema de identidade. Será que você tem passado por crise de identidade? Esse único versículo revela a sua identidade em Cristo. Já parou para pensar quem é você em Cristo Jesus? Lavado e remido no sangue do Cordeiro, tirado das trevas e trazido para a luz, antes morto, agora vivo, separado pelo Espírito Santo de Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus. Isso desperta em você algum senso de privilégio? Isso desperta em você algum senso de gratidão? Se não, deveria. É aí que está a crise de identidade que muitos evangélicos têm vivido. O mundo já vive em crise de identidade, há muitos anos, há muitas décadas e séculos. Muitos aí no mundo pensam que fazem parte do reino animal. Você faz parte de qual reino? Eu não faço parte do reino animal, eu faço parte do reino de Deus. E você? Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? É isso que implica essa expressão pela santificação do Espírito e fé na verdade. Você faz parte do reino de Deus. Você é a nova criatura. Você tem uma identidade restaurada em Cristo Jesus. E a crise de identidade vem, irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias como essa igreja estava olhando, olhamos para as desinformações, fake news, que chegavam a essa igreja. Cristo vai voltar amanhã. Cristo já voltou e você ficou, foi deixado para trás. E eles estavam perdendo a sua identidade em Cristo Jesus, estavam se demovendo da fé evangélica. Estavam se perdendo na confusão, nas dúvidas, na decepção, na frustração.
Como é que está o seu coração hoje em meio a tanta dificuldade, tantas incertezas? Você tem andado frustrado, decepcionado, abatido, triste? Se você não tomar cuidado, isso mexe na sua identidade. Quem é você em Cristo Jesus? Isso começa a roubar a alegria, a única alegria que vale a pena ser vivida, que é a alegria da salvação em nossos corações. Isso tira o brilho do nosso semblante. E nós passamos a expressar um abatimento, uma postura de derrota, um constante descontentamento, uma constante frustração ou decepção. Possivelmente era tudo isso que esses irmãos estavam vivendo. Cristo já voltou e nós ficamos para trás? Ou eu não preciso mais trabalhar porque Ele está chegando amanhã? Perspectivas distorcidas, entendimento errado, frustrações. Como você está? O que essa pandemia tem te ensinado a seu respeito? Quem é você em Cristo Jesus? E qual é o significado da obra de Jesus em sua vida? Isso tudo é uma questão de identidade. O mundo já vive em crise de identidade. E tem forçado essa crise de identidade sobre a igreja do Senhor. Dá para eu pensar nisso? Nós não podemos nos demover da fé, como diz aqui, no verso 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Todas essas tribulações, todas essas perturbações que nos cercam, têm por propósito demover a sua mente do chamado de Deus para a sua vida. Demover a sua mente da fé em Cristo Jesus, da verdade evangélica. Hoje em dia cada um tem a sua verdade, não há mais verdade absoluta. Para nós existe uma verdade absoluta, existe certo e errado, existe céu e inferno, existe uma posição de obediência. Para o mundo não. E Paulo continua, para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos chamados, irmãos, mediante o evangelho de Cristo, para alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trata sobre isso nessa carta o tempo todo. Vivam de modo digno, glorifiquem o nome do Senhor em suas vidas e recebam a glória do Senhor em suas vidas. Mas quando nós temos uma crise de identidade, quando nós passamos por permitimos que essas perturbações demovam a nossa mente da fé, do ensino da palavra de Deus, nós começamos a nos sentir abatidos, frustrados, desanimados, desencorajados, descontentes. Quanto mais o tempo passa, quanto mais aguardamos a volta de Cristo, mais sujeitos a tudo isso nós ficamos. Mais sujeitos a essas influências externas, a toda essa desinformação nós ficamos. Como o mundo tem corrido rapidamente para as trevas, para o precipício. E como o juízo de Deus se aproxima. Como o dia do Senhor se aproxima de nós. E nós não nos demovemos da fé em Cristo Jesus, da palavra do Senhor. Amém, queridos? Até lá, nesse meio tempo, ou entretanto, como diz o apóstolo, verso 15, assim pois, irmãos, duas lições nós precisamos assimilar nessa passagem. Permanecei e guardai. Assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração. Para que isso aconteça, o que eu preciso fazer, irmãos? Permanecer firme e guardar as tradições. Presta atenção nesses dois verbos, permanecer e guardar. Esse verbo que foi traduzido pela palavra permanecer na língua na qual Paulo escreve,
ele é conjugado no tempo presente, no modo imperativo. O que quer dizer isso, irmãos? Permanecei firmes. Isso é uma palavra, uma expressão profundíssima. Permanecei firmes. Hoje, permanecei firmes. Amanhã, permanecei firmes sempre. Não é uma sugestão. O imperativo é uma direção, é uma ordem para nós. Para hoje, para amanhã e para quantos dias for necessário. Permaneçam firmes e guardem as tradições que vos foram ensinadas. Irmãos, permanecer firmes é muito mais do que uma compreensão vazia, é ficarmos firmes em Cristo, firmes em sua palavra, firmes nos valores do reino e não negociarmos esses valores por nada. Não trocar os valores do reino por nada. No Velho Testamento nós temos uma passagem impressionante, que um judeu lá, um servo de Deus, troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Quantos cristãos não estão demovendo da fé por causa das desinformações, que são tantas nos dias de hoje, e trocando o seu direito de filhos por um prato de lentilhas? Desesperado por um prazer passageiro, por uma alegria passageira, ignorando a única e verdadeira alegria que importa, a alegria da salvação. Nós olhamos para o mundo, para o caos que está ao nosso redor e somos abatidos, somos demovidos da fé em Cristo Jesus. E aí começamos a olhar para o lado, isso vai nos desencorajando, nos entristecendo, nos deixando frustrados. Quanto mais o tempo passa, pior as coisas se tornam, e nós vamos trocando nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Vamos subsistindo segundo esse mundo, porque trocamos os valores do reino de Deus. Deixamos de olhar para o ensino de Deus, deixamos de trabalhar a palavra de Deus em nossas vidas, deixamos de ministrar a palavra de Deus sobre nós mesmos, sobre a nossa casa. E assim vamos paulatinamente nos afastando da presença do Senhor. Para quantos irmãos hoje em dia não está tão difícil de voltar à comunhão da igreja? De voltar a participar dos grupos familiares? De sair do conforto de seus lares e retomar a caminhada? Porque as circunstâncias muitas vezes nos levam para o afastamento da comunhão. As dificuldades muitas vezes nos afastam dessa busca contínua. E nós esquecemos quem nós somos em Cristo Jesus. E o propósito para o qual estamos aqui. O propósito pelo qual Ele nos escolheu e nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Permanecei firmes. É algo que nós precisamos estar firmes sempre. É uma ordem, é uma direção. É contínuo. Não importa o tempo que levar para Jesus voltar. Ou o tempo que levar para irmos até Ele. Permaneçam firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Que tradições? Meu querido e minha querida, não confunda essa palavra tradições com doutrinas denominacionais, com estilo de igreja. Isso não são as tradições que Paulo se refere. A tradição que ele se refere não tem nada a ver com estilo de igreja, estilo denominacional. Tem a ver com o ensino que foi passado por Cristo. Isso era passado verbalmente, daí o nome tradição. Era passado de pai para filho. De pai para filho o ensino de Cristo era passado. Então não guardai as tradições, o ensino que vocês ouviram oralmente, o ensino que vocês receberam por palavra nossa. Guardem isso, porque é esse ensino que vai nos preservar, que vai nos conservar na presença do Senhor, para que possamos permanecer sóbrios, firmes em Cristo, e não a demover a nossa mente por causa das circunstâncias. Já reparou como o mundo tem desconstruído tudo que aponta para Deus? A identidade do ser humano que aponta para Deus, a imagem de Deus foi desconstruída.
As pessoas já nascem sem saber se são meninos ou meninas, porque isso está sendo desconstruído. Gradativamente, a identidade do povo é desconstruído. E uma pessoa sem identidade, sem saber quem ela é e qual é o seu propósito, ela fica à mercê do maior inimigo que ela tem, o desejo do seu coração. A inclinação do coração, que é sempre ruim, que é sempre negativa. Esse é o propósito do mundo, a nos demover da fé evangélica, do ensino sóbrio da palavra de Deus. E a olharmos para nós mesmos como meros animais racionais, que não têm valor nenhum, que se morrer não faz diferença nenhuma. Essa é a ótica do mundo em relação ao ser humano. Mas não é a ótica de Deus em relação a você. Amém, irmãos? Nós precisamos perceber aqui, nesses poucos versículos, algumas aplicações. Olha só, as boas obras, como diz aqui, verso 17, consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Em que eu e você precisamos consolar o nosso coração? Nessa verdade revelada, que o Senhor te separou pelo Espírito, de que você foi separado por Deus. Console o vosso coração nessa verdade. Você não é qualquer um. Você foi separado por Deus e foi selado com o Espírito Santo. E ele diz aí no verso 17, consolem o vosso coração. É nessa verdade, irmãos. Deus te amou de tal maneira que te separou das trevas para a luz, que te tirou de uma posição de morto e te trouxe para uma posição de vivo em Cristo Jesus. Essa precisa ser a maior alegria, que traz renovo ao nosso coração, que traz consolo ao nosso coração, que traz gratidão ao nosso coração. Consolem-se nessa verdade. Não são problemas conjugais, não são problemas familiares, não são as suas debilidades pessoais que definem quem você é. O que define quem você é Cristo Jesus em sua vida. Amém, queridos? É Cristo Jesus em sua vida. Console-se nisso. Ministre-se nesta verdade. Não olhe para as circunstâncias. Não permitam que elas digam ou revelem o seu valor, quem você é, ou o que você pode ou não pode. Olhe para o seu Deus e para o que Ele fala a seu respeito, pois é isso que define quem você é em Cristo Jesus. É isso que estabelece para nós uma meta de vida, um propósito de vida. Consolem o vosso coração nessas verdades e vos confirmem em toda boa obra. Fica aqui duas aplicações muito práticas. Boas obras. Está lá em Efésios 2:10, que diz que eu e você fomos preparados para andar nessas boas obras desde a eternidade. Deus já havia separado boas obras para que andássemos nelas. E aqui Paulo está dizendo, e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. O que nós fazemos? A nossa boa obra tem a ver com o que nós fazemos. E a nossa boa palavra tem a ver com quem nós somos. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração, não é mesmo? Nesse tempo de dificuldade, o que as pessoas têm ouvido de você? Boa palavra ou lamúria, reclamação, ênfase nas dificuldades, ênfase nas decepções, ênfase nas frustrações? Qual tem sido a sua palavra no seu dia a dia? E vos confirmem na boa palavra e na boa obra. O que nós fazemos no nosso dia a dia que aponta para a glória de Deus? Quais são as nossas atitudes? As nossas atitudes e as nossas palavras vão falar a nosso respeito e vão confirmar ou não quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso ele diz lá no capítulo 1, para vivermos de um modo digno
de filhos de Deus, para vivermos de um modo digno da nossa vocação, do chamado de Deus para nossas vidas. Que as nossas palavras e que as nossas atitudes confirmem quem nós somos em Cristo Jesus. Confirmem quem é Deus em nossas vidas. Existe uma expressão: não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Que as vossas palavras e as vossas obras confirmem quem nós somos em Cristo Jesus. Nós precisamos refletir, pensarmos nessas duas aplicações para o nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela precisa mexer conosco, precisa moldar o nosso estilo de vida. E nós só podemos refletir nesse texto, entendendo que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais dificuldades nós vamos presenciar, mais tribulações vão ocorrer em todo o mundo. Mas nós precisamos confirmar o nosso chamado em Cristo Jesus, através de boas obras e boas palavras, para que aqueles que ainda estão em trevas, possivelmente as pessoas que você mais ama, pessoas de sua família, vejam a luz de Cristo em você, percebam a glória de Deus através de você. Por isso nós precisamos confirmar em toda boa obra e palavra quem nós somos. Nossa vida vai evidenciar quem somos em Cristo Jesus. E isso por si só, meus queridos, é um testemunho poderosíssimo para aqueles que estão sofrendo e não estão enxergando nenhuma solução. Porque a única solução que existe para esse mundo é Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quando nós externarmos a palavra de Deus, proclamando o reino de Cristo que já é chegado, nós vamos proclamar, mas a nossa vida vai evidenciar esse reino, porque você não faz parte desse mundo, você faz parte da Jerusalém celestial, e nós somos chamados para viver segundo os valores do reino de Cristo, para louvor e glória dele. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Traga aí, derrame o seu coração na presença do Senhor. O que tem demovido a alegria da salvação do seu coração? Que experiências você tem experimentado que tem te deixado abatido, triste, desencorajado, desanimado, que tem ofuscado tamanha maravilha que Deus realizou em você? Ore ao Senhor. Esse é um tempo de perseverar e permanecer em Cristo. Quanto mais se aproxima a volta dele, mais precisamos permanecer firmes e guardar a palavra do Senhor em nossas vidas. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Pai, nós te pedimos que teu Espírito Santo esteja confirmando essa palavra bendita em nossos corações. Pai, o Senhor conhece cada um dos teus filhos que aqui estão. Visita os corações nessa noite. Pai, tira as tristezas, as frustrações. Pai, tira o cansaço. Tira o desânimo do meio do seu povo e renova, Senhor, a alegria da salvação. Que o mundo possa se espantar com a nossa alegria, mesmo em meio ao caos, em meio às lutas, que possamos externar a nossa posição em Cristo Jesus, ainda que soframos na carne, mas que permaneçamos firmes e inabaláveis no bom testemunho de Cristo, externando a nossa alegria, a nossa gratidão ao Senhor. Ainda que as lutas sejam muitas, oh Pai, visita cada coração nessa noite, toca mentes, traga cura, renovo, restauração. Não permita que o seu povo se desvie, ó Pai, do teu ensino. Não permita que tantas palavras distorcidas, tanta desinformação que entre em nossos lares com tanta facilidade,
esteja pervertendo a natureza do teu evangelho, esteja pervertendo o ensino da tua palavra, esteja nos levando a viver uma vida de negligência, de omissão, uma vida que não glorifica ao Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, visita cada coração nessa noite, que ao participarmos dessa mesa, a ceia do Senhor, possamos ser impactados por tão grande amor que nos alcançou, que nos separou das trevas para a luz, para a louvor e glória do Senhor. Assim oramos e pedimos, em nome de Jesus.